E então, gente, esse modelo ele explica, por exemplo, diversos processos, né? O modelo Watson-Crick, por que que ele foi realmente considerado o principal modelo? Por que que ele realmente até hoje é o mais utilizado? Porque ele é o modelo que mais explica, né? É o modelo que realmente faz com que processos bioquímicos, processos genéticos, né? Eles sejam explicados com maior facilidade, como por exemplo a replicação. A replicação do DNA, tal como sugerida por Watson e Crick, no caso, né, ela ocorre de forma semi-conservativa. Por quê? Porque nós analisando a estrutura da dupla hélice do DNA, nós podemos então pressupor, olha, se existem duas fitas, essas duas fitas então elas podem ser eventualmente separadas, pois elas são unidas por interações fracas, por interações não covalentes. Então, se elas podem ser separadas, cada fita poderia servir, como existe então uma certa ordem, né, muito específica de pares de bases, né, que é o que dá de fato, né, pois a pentose e o fosfato eles se repetem ao longo da cadeia, mas as bases não. As bases elas podem variar. Então, as bases conferem uma sequência, né, uma identidade química que podem ser então lidas de forma que então exista então um código, né, um código hereditário genético, né? E esse código ele é passado adiante a partir do processo de separação das fitas. Por quê? Depende-se que ocorra a separação das fitas para que ocorra uma leitura de uma fita contendo a informação, né? Pois existe esse código químico que vai ser lido então para formar uma nova fita, que será necessariamente complementar, devido ao processo de complementaridade de bases, a fita dita molde, tá? A fita molde ou fita parental, tá? Então a estrutura dupla hélice, né, estabilizada por interações fracas e contendo então uma determinada sequência, né, uma sequência primária de fato, né, tal como em proteínas, existe então uma sequência primária que é a junção de ligações químicas covalentes. No caso das proteínas, as ligações peptídicas, né? Aqui, no caso, nós temos as ligações fosfodiéster. E essas ligações entre as bases, né, no caso, elas vão se manter na fita. Mas o que não se mantém realmente durante a abertura das fitas são as interações fracas, né? E aí elas podem, então, permitir a abertura das fitas, e para que ocorra a duplicação do DNA, aí pode, então, haver então, essa separação para que ocorra a produção de uma fita que é complementar à fita molde ou à fita parental, né? Então, fitas filhas podem ser geradas a partir da complementariedade de bases, a partir da fita parental, tá? Então, a replicação do DNA, como sugerida por Watson Crick, ela é dita semi-conservativa, porque ela conserva apenas metade da informação anterior, devido à questão da presença da fita parental, ok? Bom, gente, então analisando ainda mais um pouco a estrutura dos ácidos nucleicos, né, que no caso falando especificamente do DNA, nós temos que também os modelos da estrutura do DNA, eles conformam não apenas uma única estrutura tridimensional, mas três estruturas até então propostas, né, que foram teoricamente propostas e depois também foram analisadas in vitro, né, no caso analisadas experimentalmente. E a estrutura como proposta por Watson Crick ela é denominada de forma B, né? No caso, a forma B é a forma que está presente em ambiente aquoso, né? Em que ocorre uma quantidade abundante de água circundante. E aí, então, todos aqueles parâmetros que nós vimos, né? De diâmetro, de uma volta completa, no caso da distância de bases, ele se adequa, né? A modelo de Watson Crick a essa forma B. Na ausência de água, né? Na ausência de água, essa estrutura ela está um pouco diferente, né? Aqui nós temos também, por exemplo, a profundidade do suco maior, uma profundidade do suco menor, né? Nós temos um diâmetro específico. Na forma A, devido à ausência de água, é como se houvesse realmente um alargamento da hélice, né? Aqui as bases da forma B, né, a forma do Watson-Crick, elas estão mais próximas devido à questão da pressão termodinâmica imposta pelas moléculas de água. Na ausência de moléculas de água, apesar das bases hidrogenadas no interior da dupla hélice, elas se manterem no interior, elas estão um pouco mais afastadas, o que faz com que o diâmetro da hélice ele se aumente, ok? Apesar de que, assim como a forma B, a forma A também haver uma volta voltada, uma volta completa voltada para a direita, né? O que não se vê, por exemplo, na forma Z. A forma Z ela é dita forma Z justamente porque
ela se dá como se fosse uma estrutura em zigue-zague, né? Notem o zigue-zague, né, que está presente aqui no interior da estrutura, né? E essa volta em zigue-zague ela se dá porque a hélice ela não mais se volta para a direita, mas sim para a esquerda, tá? Essa forma Z, ela, diferentemente da forma A, que só acontece in vitro, pois ela só é obtida a partir de uma exposição a um meio muito hidrofóbico, né, da forma A, tá? Diferente da forma B, que é muito vista em meio hidrofílico, né, abundante em água. A forma Z, ela aparece quando ocorrem determinadas sequências específicas de bases, né, principalmente C e G, né, citosina e guanina, no interior da fita. Então, pode ocorrer um tensionamento que promova eventualmente, né, já foi verificado isso experimentalmente, né, em alguns organismos, né, como bactérias, alguns eucariotos, tá? Que determinadas sequências específicas, padrões de sequências, podem favorecer a forma Z, tá? Sobretudo, pois ela pode ser a forma que é obtida a partir de tensões, né? Quando ocorre, por exemplo, diferentes topologias do DNA, tá? Só que, então, exemplificando que existem mais de uma forma possível, né, da estrutura tridimensional, da estrutura espacial do DNA. E a forma B é a forma que foi como proposta por Watson e Crick. Bom, então nós temos que, no caso, as sequências, né, de bases, né, as sequências de nucleotídeos, de resíduos de nucleotídeos no interior da dupla hélice, né, da dupla fita de DNA, no caso, ele pode gerar, então, estruturas como a gente viu da hélice, no caso, né? Mas nós podemos ter, né, se nós analisarmos as sequências no interior dessas hélices, nós podemos ter vários padrões diferentes também, né? Que podem também, por exemplo, favorecer algumas outras estruturas, né, aparecerem. Outras estruturas tridimensionais podem ocorrer, né, a partir da influência da sequência, né, da estrutura primária, da sequência de resíduos de nucleotídeos, né, que vão conter cada um deles uma base, e aí isso vai influenciar diretamente a estrutura tridimensional da dupla hélice, né? Como é o caso aqui da sequência palindrômica, né? Palíndromos, de modo geral, são repetições invertidas, né? Notem aqui, né? TTAGCAC, no caso, né? Existe uma imagem especular aqui, né? Se nós pegarmos um espelho e colocarmos essa sequência, haverá então a mesma sequência, só que invertida, né? Porque ela está, no caso, palíndroma a essa sequência, né? Da mesma forma também a fita complementar. Já o espelho repetido, né, é uma questão de repetições seguidas, né, também chamada de repetições em tandem, tá? Em que ocorre uma repetição também invertida, só que a nível da mesma fita, e não a níveis de fitas diferentes, né? Por exemplo, uma fita molde, poderia ser uma fita molde, se ela for replicada, e a fita filha. E aí, então, esses palíndromos, eles são determinantes para quê? Principalmente, né? Para formar outras estruturas. No caso aqui, nós temos, por exemplo, estruturas palindrômicas que podem favorecer, por exemplo, a formação de grampos, dito grampos, ou seja, duplas, no caso, a formação de uma dupla hélice dentro de uma mesma hélice, tá? Dentro de uma mesma cadeia polinucleotídica, perdão. Então, nós temos aqui um grampo, né? Aqui é uma porção que não tem complementaridade de bases, tá? Não tem correspondência. Mas aqui nós temos uma região que há complementaridade de bases, tá? E essa região promove então, a formação de uma região curta, né, de hélice dentro de uma única cadeia polinucleotídica. Bom, se isso repetir nas duas fitas, né, não apenas em uma, eu posso ter uma formação de dois grampos ou de uma estrutura cruciforme, que muitas vezes é importante, por exemplo, para o controle da expressão de determinados genes, tá? Ou para influência na topologia do DNA. Topologia essa que vai ser afetada em diferentes contextos, né? Eu posso ter uma topologia específica para procariotos e uma topologia específica para eucariotos, né? Lembrando que procariotos não apresentam núcleo definido, não apresentam cromatina, por exemplo, né? Já os eucariotos apresentam um núcleo definido e apresentam uma cromatina. Então, essas estruturas podem influenciar, sim, a formação dessas estruturas ditas terciárias, tá? Tridimensionais, complexas nesses organismos. Bom, então, nós temos aqui que nós já sabemos que o DNA ele desencadeia, ele desempenha, né, a função de ser o depósito genético, ou seja, ele armazena
e também transmite a informação hereditária, né, a informação genética, tá? E isso se deve porque o DNA ele é o depósito genético, né? Porque o DNA ele é necessariamente a molécula que armazena a informação genética. Isso é muito explicado, além de todas essas características que o Watson Crick propuseram, né, com base em todos os dados de vários pesquisadores, a questão da estabilidade do DNA. O DNA ele é estável, né? Ele é uma molécula que apresenta uma determinada estabilidade quando ele é submetido a um processo de desnaturação, ou seja, perda da estrutura tridimensional funcional, né? Da estrutura tridimensional original dessa molécula. Então, as propriedades do DNA, né, quando submetidas à desnaturação, né, elas são muito interessantes. Nós temos aí que a desnaturação a nível de DNA, a nível de proteínas nós vimos, né? É o rompimento da estrutura terciária, da estrutura tridimensional funcional. Isso faz com que ocorra então a perda da função da proteína, da enzima, né? Dependendo da função dessa proteína. E pode ocorrer ou não uma renaturação, levando de volta a estrutura nativa. Porém, no caso, em proteínas, como ocorre também, por exemplo, algumas ligações com ponte de sulfeto, né? Ocorre a questão que algumas interações não covalentes como ligação de hidrogênio entre determinados resíduos podem não ocorrer mais. Então, não há, no caso, uma grande facilidade da renaturação em proteínas. Mas essa facilidade ela ocorre mais ainda de forma muito mais facilitada no DNA, tá? Quando nós separamos a dupla fita de DNA, no caso, nós temos então a possibilidade, a partir do processo, quer dizer, a partir da propriedade de complementariedade de bases, de renaturação. Ou seja, ocorre um processo de renaturação ou reanelamento, tá? Em que esse reanelamento ele pode ser obtido a partir do decréscimo da temperatura do pH, pois as bases são complementares. A complementaridade de bases ela é tão importante para a estrutura do DNA que faz com que ocorra então a renaturação de forma mais facilitada do que em comparação, por exemplo, com o que a gente vê em proteínas, tá? Por isso, então, que é um dos motivos do DNA ser uma molécula tão estável, né? As ligações covalentes não são facilmente quebradas, devido em parte também com relação à estrutura química, né? A ausência da hidroxila do carbono 2' da pentose faz com que o DNA ele seja muito menos reativo, por exemplo, em alguns meios, né? Em meios que possam ter variações bruscas de pH, como é o caso de meios básicos, tá? Então, essa estabilidade do DNA ela explica também por que o DNA ele é o depósito genético, tá? Então, a desnaturação ela envolve a quebra, por exemplo, não tão somente, né? Mas, por exemplo, das ligações de hidrogênio, que são fundamentais para a complementaridade de bases, para a especificidade de interação entre as bases, certo? Mas também da quebra das interações de empilhamento, tá? E esse processo de desnaturação normalmente é causado por temperatura, variações de temperatura ou de pH, tá? E essas variações de temperatura e de pH, como falei, elas vão estar associadas então à quebra dessas ligações não covalentes, como de hidrogênio, tá? A temperatura, como eu falei na aula de proteínas, ela envolve alteração de energia cinética, né, do movimento entre as moléculas, dos átomos em si. E o pH, né, o potencial hidrogênio iônico, ele vai afetar realmente a força iônica do meio, ou seja, ele pode promover a protonação ou desprotonação, a ionização de determinados grupos, né, tal como ocorre em proteínas, seja in vitro ou em vivo, tá? E aí a renaturação ou o anelamento, né, ele envolve de volta o restabelecimento da temperatura, né, ou do pH para que ocorra então a volta da estrutura nativa do DNA.